Nem todo sofrimento é um mal em si. Por vezes, ele é um alerta de que algo está errado e que precisa ser mudado. Entretanto, você não vai conseguir se desprender dessa dor se continuar lastimando tudo o que você já se desprendeu para estar onde está. Essa psicose já foi identificada como a falácia do custo irrecuperável, e é sobre ela que eu vou falar neste vídeo. Portanto, acompanhe. Compreender o passado serve como uma forma de aprendizado para o processo de amadurecimento. Entretanto, é preciso ignorar os dispêndios do passado a fim de que eles não se tornem âncoras de um sofrimento desnecessário no presente e comprometa o seu futuro. Em outras palavras, para ser mais claro, é necessário saber quando deve se desvencilhar dos gastos que você teve no passado, sejam financeiros ou pessoais, a fim de que não se comprometa em situações que continuam lhe dando algum tipo de dor, ou de insatisfação ou de desconforto. Na realidade, eu estou me referindo à falácia do custo irrecuperável, que é um termo acunhado pelo escritor suíço Rolf Dubeli. Essa teoria assemelha-se àquela ideia de continuar tirando água de um barco furado, com a diferença de que você não está mais dentro desse barco furado, mas de alguma maneira continua tentando tirar água de dentro dele, se auto-enganando, achando que ainda pode utilizar ou fazer bom uso desse mesmo barco. Na prática da vida, as correntes da falácia do custo irrecuperável advêm quando uma pessoa, por exemplo, continua investindo em um negócio que não lhe traz mais nenhuma rentabilidade, ou continua imerso em um relacionamento afetivo que não lhe traz mais nenhum tipo de conforto, ou simplesmente inserido em um determinado contexto ou de um seio familiar em que só lhe traz aborrecimentos, desgostos e contrariedades. Explicando de outro modo, a falácia do custo irrecuperável coloca no subconsciente de uma pessoa uma falsa sensação de vínculo com aquela situação em que ela se encontra apenas pelo fato dela já ter se desprendido do seu tempo, do seu dinheiro ou de esforços pessoais para estar naquela situação. Quando, na realidade dos fatos, aquilo que não te faz mais bem ou compromete a sua paz de espírito deve ser deixado de lado, com exceção, claro, dos compromissos e responsabilidades adquiridos. Uma das maiores vítimas dessa falácia do custo irrecuperável são os investidores da Bolsa de Valores. A maior parte dessas pessoas apega-se consideravelmente às ações em que investiram muito capital e tem um certo receio de desprender delas, achando que devem permanecer com essas ações apenas pelo fato de que desprenderam de muito capital para poder adquirir aquela determinada cota. Quando, na realidade, quem tem um mínimo de conhecimento ou entendimento em relação a essa dinâmica que se opera nos balcões de valores da Bovespa, entende que nem a própria Bovespa e nem aqueles que investem nas ações têm o devido controle sobre o valor das ações. Na realidade, as ações nada mais nada menos são uma cota que cada investidor tem em relação ao lucro do prolabore que aquela empresa adquire com a sua operacionalidade, com a gestão do seu negócio. O prolabore é o lucro advindo com aquela atividade comercial, ou atividade empresarial, como queiram chamar. É a mesma coisa. Por óbvio, a rentabilidade de uma empresa depende única e exclusivamente das nuances do mercado e da gestão empresarial em que os sócios estão diretamente responsáveis. A propósito, por que há tantas pessoas hoje em dia com esse pensamento irracional? Simples, porque a maioria das pessoas esforçam-se para parecerem consistentes. Um dos fatos históricos que mais chama a atenção, que pode exemplificar bem esse contexto, diz respeito à Guerra do Vietnã, que foi justamente prorrogada com essa espúria justificativa. Os países envolvidos continuaram pondo em risco a vida dos seus soldados e continuaram gastando mais recursos ainda com armamentos, achando um equívoco abandonar a guerra por conta das vidas que já tinham sido perdidas e dos dispêndios bélicos que já foram gastos. Nesse momento eu te pergunto, você já se predispôs a ficar em um lugar, mesmo estando nele de forma desconfortável, só porque gastou muito com o transporte para chegar até lá, ou até mesmo com o dinheiro para entrar naquele local? Já passou pelo constrangimento de assistir um filme até o final, mesmo sendo um filme chato, entediante, só porque pagou para vê-lo, ou simplesmente pelo fato de ter assistido até a metade?
Ou o que é pior, já se comprometeu a ir em um lugar só porque terceiros se comprometeram que você iria para aquele local, mas você de uma certa forma não se sentiu muito bem em ir para aquele ambiente por um determinado motivo particular somente seu? Se já respondeu sim para alguma dessas perguntas, então saiba que você algum dia já foi vítima dessa falácia do custo irrecuperável. Talvez, nesse exato momento, você esteja sofrendo por algo que você ainda acha que vale a pena continuar insistindo, sem se dar conta que está apenas prolongando o seu sofrimento e a sua angústia em algo que não vale mais a pena. Decidir racionalmente e com sensatez demanda ignorar os custos que já foram realizados. Ou seja, pouco importa com o que você já se desprendeu até aqui. O que interessa é o seu bem-estar no presente e a sua perspectiva de futuro. Mas afinal de contas, essa conversa da falácia do custo irrecuperável faz ou não sentido? A resposta é: depende. Depende da situação que você está vivendo e do nível de responsabilidade e de comprometimento que você já tem em relação ao que você já realizou. Por exemplo, não é fácil abandonar uma empresa de uma hora para outra. Você precisa verificar a operacionalidade do negócio e a viabilidade que ele tem em relação ao futuro. Todas as pessoas que já abriram algum empreendimento sabem que nada acontece de uma hora para outra, com raríssimas exceções. Então, tudo demanda uma certa maturação, visto que há nuances e que não depende única e exclusivamente da pessoa. Em outro contexto, é interessante ressaltar que não é muito fácil para a maioria das pessoas mudar de uma profissão para outra, principalmente se for uma profissão de nível superior. Quem já passou por um curso de graduação sabe o quanto é dispendioso, tanto no sentido pessoal quanto no financeiro, em terminar uma graduação. Logo, toda a profissão demanda um certo tempo de maturação até que ela, digamos assim, engatinhe, dê certo e decole. E demanda mais investimentos ainda por parte da pessoa que está atuando, que precisa atuar em uma determinada área, até que de fato ela se veja em uma situação que faça valer os esforços que foram desprendidos. Porém, eu não estou esquecendo daqueles casos de que de repente uma pessoa encontra um outro sentido na vida e resolve seguir por outro caminho. Como eu falei anteriormente, tudo depende. E a melhor decisão deve ser tomada com parcimônia pela pessoa que está passando por essa experiência. E, claro, respeitando seus limites e verificando até onde essa pessoa é capaz de suportar a todos os incômodos e sofrimentos e dissabores que esteja, porventura, vivenciando. Não existe uma receita pronta. Cada caso precisa ser avaliado individualmente. Contudo, o que se pode ter como certo diante de tudo que foi exposto aqui? A única coisa que não se pode duvidar é que, se algo está lhe incomodando, tirando a sua paz e lhe ensejando muito sofrimento, então algo precisa ser revisto imediatamente. Todo desconforto, seja físico ou psicológico, é sinal de que algo está errado e que precisa ser reparado. Agora, como uma pessoa imersa no sofrimento pode fazer isso? De onde é que ela pode tirar esse senso de discernimento para saber qual direção é a mais correta para seguir? Por vezes isso não é nada fácil e demanda muita acuidade por parte de quem for tomar uma decisão, visto que uma pessoa não pode sair de uma situação ruim e ir para outra pior. Se for o seu caso, ou de alguém que você conheça, e o sofrimento seja muito intenso e você não tenha a devida capacidade de discernir sobre o que fazer nesse momento, e se vale a pena ou não seguir em frente com o que você já tem feito ultimamente, você pode seguir as seguintes dicas. Procurar a orientação de alguém que já tenha superado no âmbito em que você está. Em outras palavras, é importante que você saiba que a expertise do outro deve ser uma ferramenta apropriada para lhe dar um mínimo de discernimento em relação à situação que você esteja passando. Caso você não tenha ninguém de confiança para se consultar ou não tenha dinheiro para pagar que alguém possa lhe orientar, visto que toda informação relevante hoje em dia é paga, eu recomendo que você escreva no papel tudo que esteja lhe atormentando, a fim de drenar o fluxo de pensamentos que porventura estejam tumultuando a sua mente e lhe impedindo de pensar com clareza sobre a melhor solução para o problema que você está tentando resolver. Você verá como um simples ato de escrever pode lhe ajudar a acalmar a sua mente, a reduzir a ansiedade e até a aliviar o estresse. Além disso, você vai perceber que com a mente mais sossegada, você mesmo pode ser capaz de encontrar a saída
para o problema que você está tentando enfrentar. As fontes bibliográficas que me ajudaram a elaborar o conteúdo desse vídeo vão estar na descrição desse vídeo. Eu espero que de alguma maneira esse conteúdo tenha sido útil para você e até o próximo vídeo.